Está acontecendo o Toronto International Film Festival, ou TIFF para os íntimos, que é o grande festival que dá largada para essa temporada de Oscar e onde o pessoal começa a fazer as apostas e a gente começa a ouvir o buzz de quem pode ser indicado ou não. E assim como no ano passado, eu resolvi fazer uma lista com os 10 filmes de destaque, pelo menos para mim, que eu tô mais ansiosa, mas para vocês também ficarem ligados quando eles começarem a estrear. O primeiro filme, que eu acho que é o que eu tô mais ansiosa para ver, se chama The Shape of Water, que é de um pequeno diretor que talvez vocês conheçam, o Guillermo del Toro, e já está sendo considerado o melhor trabalho dele desde o Labirinto do Fauno. E se vocês ainda não assistiram esse filme, pelo amor de Deus, vão assistir agora, pausa o vídeo, vai, eu espero. E se você já assistiu, acho que isso já é suficiente para deixar você no mínimo curioso para ver esse também. E é legal ouvir ele falando de onde surgiu a ideia para essa história, porque quando ele era criança, ele estava assistindo The Creature from the Black Lagoon, e tem uma hora que ela tá nadando por debaixo da Julie Adams. E ele se encantou por aquela cena e pensou, espero que eles casem. E daí ele desenvolveu. E bem, gente, coisas da cabeça do Guillermo del Toro, né? E a história é meio essa mesmo. Durante a Guerra Fria, uma moça muda que trabalha em um laboratório secreto se apaixona por uma das criaturas que tem lá, que é essencialmente um peixe. E bem, gente, só esse diretor pra conseguir transformar uma história bizarra em uma coisa que tá todo mundo dizendo que é lindo, mágico e quase um conto de fadas. O segundo, e que eu também tô esperando bastante, se chama Call Me By Your Name, que já vem ganhando elogios desde Sundance e a cada festival ele vai sendo mais aclamado. Ele se passa nos anos 80, no norte da Itália, onde um professor americano vai para casa de uma família local e lá ele conhece um estudante e eles acabam se apaixonando e vivendo um romance de verão. A direção é do Luca Guadagnino, que eu não conheço muito o trabalho, mas tem um filme dele de 2016 que se chama A Bigger Splash, que tá na minha lista de filmes que faltou assistir daquele ano, e que provavelmente antes de lançar Call Me By Your Name eu vou correr atrás de ver esse também. E esse é uma escolha meio diferente pra mim, porque eu não gosto muito de romances, mas esse daqui parece que vai ter um aspecto meio trilogia antes, que é o tipo de romance que consegue agradar todo mundo. E os elogios não estão sendo só pra história, mas também pra cinematografia, que parece estar muito linda, pra atuação e química entre os atores protagonistas, que são o Armie Hammer e o Timothée Chalamet. Eu acho que é assim que fala o nome dele. E também que ele não tá querendo passar uma mensagem ou então dar uma lição sobre o homossexualismo. Apenas contar uma bela história entre dois homens que se apaixonam. Pra quem não sabe, The Lobster foi um dos meus filmes favoritos de 2016 e que deveria ter ganho o Oscar pra melhor roteiro original. E foi um filme que me deixou, assim, fascinada. Esse ano, o diretor, o Yorgos Lanthimos, tá lançando mais um filme chamado The Killing of a Sacred Deer, que parece ser ainda mais estranho, atacar mais ainda aquele humor meio sombrio que ele fez em O Lagosta, que por sinal vocês podem achar a crítica aqui no card. E eu acho que você tem que ficar ansioso pra esse filme por algumas razões. Primeiro que esse cara faz filmes originais, que é uma coisa que tá faltando bastante hoje em dia. Ele tem uma voz própria e um estilo único, além do senso de humor bem estranho, mas que pra mim funciona. E parece que agora ele tá indo mais pro gênero thriller. Ele tá fazendo uma coisa mais aterrorizante, mais perturbadora e que se passa num cenário um pouco mais realista do que os outros filmes dele. Eu acho que esse vai ser um filme meio divisor. Não vai ser pra todo mundo, nem todo mundo vai gostar, e eu tô evitando sinopses de propósito, porque parece ser daqueles que quanto menos você souber, você vai aproveitar mais a experiência. O quarto filme se chama Stronger, e ele é pra quem gosta mais de drama, histórias reais e de superação. E conta aqui um trecho da vida do Jeff Bauman, que foi uma das vítimas no bombardeamento da Maratona de Boston em 2013. E aqui a gente vê ele lidando com a ideia de se tornar um símbolo de esperança, só que meio relutante a isso. E toda essa trajetória de recuperação dele. O diretor é o David Gordon Green, que eu só conheço dois trabalhos dele, que são Segurando as Pontas e Sua Alteza, que são duas comédias de maconheiro com James Franco. Então ele não necessariamente é a razão de eu estar querendo ver esse filme. Aqui, o principal pra mim é a atuação do Jake Gyllenhaal, que também tá sendo produtor do filme. Todo ano eu ainda fico esperando a indicação dele pra melhor ator no Oscar. E eu não sei se vai ser esse papel, porque depois de Nightcrawler também eu não sei o que vai dar esse prestígio pra ele. Mas eu só tô ouvindo coisas boas, tanto dessa atuação
quanto também do filme em si e da maneira que ele conta a história, que não é aquele clichêzão hollywoodiano, eles não te mostram só as facetas heróicas desse personagem, te mostra todos os lados dele. Lady Bird é o primeiro trabalho de longa-metragem da Greta Gerwig como diretora e também roteirista, e vocês devem conhecer ela talvez como protagonista de Frances Ha. Mas aqui ela fica só por trás da câmera e ela nos dá um recorte de um ano da vida de uma menina que mora na Califórnia, tem uma relação meio conturbada com a mãe e quer largar aquela vida de cidadezinha mais pacata, da escola católica, para tentar a vida em Nova York. Pelo estilo da Greta e também pelo que eu tenho lido, esse vai ser um filme leve, engraçado e também tem a Saoirse Ronan como protagonista. Ela concorreu ao Oscar no ano passado pela atuação dela em Brooklyn e é sempre bom ver mulheres se dando bem nessa indústria, então esse filme com certeza vai ter meu apoio. E falando em mulheres de destaque, o sexto filme é Battle of the Sexes, que conta a história da partida de tênis em 1973 entre a Billie Jean King e o Bobby Riggs. E pra quem não conhece, a Billie Jean King é considerada uma das maiores tenistas de todos os tempos, ela também é defensora dos direitos femininos e, especialmente depois dessa batalha, se tornou um símbolo contra o machismo no esporte. O filme em si não está sendo tão elogiado nos critérios técnicos, mas sim pela relevância que esse assunto ainda tem. E é impressionante que mais de 40 anos depois, a gente ainda vê as mesmas situações acontecendo, com mulheres sendo diminuídas e menosprezadas em todas as áreas. Mas enfim, eu não vou entrar nesse assunto agora. O que eu vou falar é da maravilhosa da Emma Stone, que estão dizendo que ela tá tão bem quanto ou ainda melhor do que em La La Land, e que talvez isso renda pra ela uma segunda indicação ao Oscar. Mas outro que tá me deixando curiosa também é o Steve Carell como Bobby Riggs, porque apesar dele ser ator de comédia e já ter se provado também como um ator dramático, ele é extremamente carismático, então eu quero ver até que ponto ele vai conseguir quebrar isso e entrar no personagem. Mas se tem uma indicação que tá quase garantida, é a do Gary Oldman por The Darkest Hour, onde ele interpreta o Winston Churchill logo no começo da Segunda Guerra Mundial, onde as coisas estavam assim parecendo bem perdidas já para os nazistas e ele havia sido acabado de ser apontado como primeiro-ministro. Então caiu na mão dele a decisão de negociar com Hitler ou continuar lutando. A direção é do Joe Wright, que fez Orgulho e Preconceito, Ana Karenina e Pan. E esse último me desanima um pouco. Mas se tem um ator que consegue contornar isso e me deixar de novo com vontade de assistir, é o Gary Oldman. E a gente olhando pelas fotos tá incrível, ele tá outra pessoa. E o consenso geral é de que ele desaparece. E se tem uma coisa que a gente realmente sabe sobre ele, é que ele se entrega completamente pros papéis. Você não vê mais Gary Oldman, você vê aquela pessoa vivendo naquele momento. The Florida Project é dirigido pelo Sean Baker, que fez Tangerine em 2015. E eu não cheguei a falar desse filme aqui no canal, mas eu adorei ele. Ele foi filmado com 3 iPhone 5 e ficou com uma qualidade absurda, então eu já estava bem curiosa para saber o que ele ia fazer em seguida. E parece que agora ele manteve um pouco a temática de mostrar a vida de pessoas que muitas vezes não são vistas, dessas comunidades mais excluídas. E agora a gente acompanha uma menina e um grupo de amigos que levam uma vida bem simples, moram num hotel que é bem acabado, bem pobre, mas ironicamente se chama O Castelo, porque ele fica logo atrás de um dos parques da Disney. Então mostra esse contraste de realidades, mas pelos olhos das crianças, que não necessariamente sabem qual é a real situação ali. O nono foi um pouco difícil de escolher, porque tem vários filmes que estão numa situação parecida, que eu tô curiosa pra ver por ser a estreia de alguém na cadeira do diretor. Como, por exemplo, a gente tem a Brie Larson com Unicorn Store. Mas eu escolhi Molly's Game, porque além de ser o primeiro trabalho do Aaron Sorkin como diretor, o roteiro também é dele e eu adoro como ele tem uma voz muito reconhecível. Os diálogos são sempre muito espertos, muito dinâmicos e cheios de tensão. E o Sorkin escolheu contar a história da Molly Bloom, interpretada pela Jessica Chastain, que era uma competidora em nível olímpico que depois começa a organizar torneios de pôquer clandestinos e frequentados por celebridades. Mas depois ela começa a se envolver com problemas com o FBI e com a máfia russa. E a gente também tem o Idris Elba interpretando o advogado dela. E como eu falei, no mínimo a gente vai ter um roteiro bom. E bem, o 10º é The Disaster Artist, que é um realmente bem estranho. Muita gente vai se perguntar o que diabos ele tá fazendo nessa lista, porque ele definitivamente não vai concorrer a Oscar nenhum.
mas eu já assisti esse trailer umas 5 vezes e toda vez eu rio. E pra quem não sabe, esse filme vai contar a história dos bastidores do considerado um dos piores filmes já feitos, e que acabou virando um clássico justamente por isso. Ele se chama The Room e é de 2003. Esse longa novo é dirigido, produzido e estrelado pelo James Franco. E apesar de eu não ser a maior fã de todos os trabalhos dele, ou então nem ficar animada assim quando ele lança alguma coisa, esse realmente conseguiu atiçar minha curiosidade. Justamente por contar a história de dois amigos que só queriam muito fazer um filme juntos e acabaram entregando pro mundo esse famoso desastre. Mas parece que eles vão além do aspecto só engraçado por trás de tudo isso pra mostrar realmente como era o relacionamento desses dois. E bem, gente, esses foram apenas 10 dos filmes que eu quero assistir. A minha lista tem pelo menos 30. Ainda tem Suburbicon, com direção do George Clooney e roteiro dos irmãos Coen. Tem Le Roi de Table, que conta um pouco a história do Jean-Luc Godard. E The Upside, que é o remake americano do filme francês Os Intocáveis. Mas eu quero saber quais desses vocês estão mais ansiosos pra assistir, ou então se tem algum que não entrou, mas que vocês gostariam que tivessem nessa lista. Deixem nos comentários abaixo. Se vocês gostaram do vídeo, deem um like e não se esqueçam de se inscrever no canal.